lá no livro de João, primeira carta de João, na verdade, primeira carta de João, muito obrigado. Eu não tomo água quando prego, mas vou tomar, foi trazida com tanto carinho, né? Então vou tomar. Primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler o versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu comecei a ler o versículo 4 e disse aos irmãos que leríamos o 4 e o 5, mas é impossível não conseguir me conter e não continuar lendo o restante. E esse texto, essa porção da palavra de Deus termina dizendo assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá em João 3,16, agora não em 1 João, mas em João 3,16, o que nós ouvimos lá em João 3,16? Todos nós sabemos de cor, não é isto? As crianças já aprendem isto. Eu acho que todos os nossos filhinhos têm que saber isso. E quando a criança começa a falar, ela já tem que ouvir isto, para ela poder aprender a falar, já sabendo falar isso também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo nós sabemos, mas observe o versículo 17, que vem logo a seguir. É muito interessante o versículo 17, porque ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Débora sempre me cobra que eu não coloco um título na mensagem. Eu normalmente começo a pensar com os irmãos e estudo com os irmãos a palavra de Deus. Hoje, Carlos Marcos, eu vou ouvir a Débora, porque hoje eu gostaria que vocês gravassem o título da mensagem. E o título da mensagem é Uma Verdade Eterna. Uma verdade que não depende do tempo. Uma verdade eterna. E aí, quando pensamos sobre uma verdade eterna, primeiro, nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou. Mesmo com força o ganho, porque a minha voz é muito forte, senão eu vou incomodar os irmãos de novo. Pode tirar o ganho mesmo para mim. Obrigado, meu irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Poderíamos, a partir disso, Filipe, já dizermos uma verdade eterna. Era só de dizer uma verdade eterna, é Jesus que é eterno. No princípio era o Verbo, no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, Jesus, a verdade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Uma verdade eterna. Jesus, a verdade de Deus. A verdade que salva. Mas se pensarmos também no título, uma verdade eterna, nós vamos pensar em eternidade. Aí agora eu gostaria de conversar com você, porque esta, Romualdo, é outra coisa que nós não falamos mais. A gente vem aqui na igreja, canta hinos maravilhosos, canta cânticos, corinhos maravilhosos, estuda a palavra de Deus, nós temos a comunhão e a bênção de estarmos aqui juntos, mas nós não pensamos na verdade de Deus, que é Jesus Cristo, ligada à eternidade, que tem dois aspectos. Tem dois aspectos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, mas tenha a vida eterna. Só que em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ainda, ele diz assim, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No versículo 7 ele disse, quem tem ouvidos, ouça, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. E no versículo 11 ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Lá no paraíso nós ouvimos essa expressão, lá no início da palavra de Deus nós ouvimos essa expressão da árvore da vida. Plantada no meio do jardim do Éden. Deus não proibiu ao homem que comesse da árvore da vida. A árvore da vida, o acesso a ela nos foi impedido depois que nós pecamos. E Deus disse, separou ali, colocou um arcanjo tomando conta, não deixou que o homem chegasse próximo. Por quê? A espada flamejante estava impedindo que o homem chegasse até a árvore da vida, porque senão ele continuaria vivendo eternamente, já tendo sido contaminado pelo pecado. Nessa mensagem, nessa lição do início da palavra de Deus, nós aprendemos que a morte, que foi, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, a morte é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas aqui nós estamos ouvindo aquilo que lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, nós vemos, porque o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus como deu. Todos os homens sabem, a palavra de Deus nos ensina, tem uma coisa que todos os homens sabem, que vão morrer. Interessante, todo homem sabe que vai morrer, mas nem todos os homens sabem que existe uma árvore, que é a árvore da vida, que Deus vai nos dar de comer dela sim. Fomos impedidos de chegar a ela quando o pecado entrou em nós, mas o pecado pode ser retirado de nós, para que nós um dia possamos comer da árvore da vida e contemplar a face do nosso Deus eternamente. Você crê nisso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impressionante essa expressão para mim, eu acho que para você também é, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. Ah, Paulo, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netinhos, e com tranquilidade, meu querido irmão, se eu pudesse, já disse isso a vocês, e quando falo-se nos encontros de casais, eu vejo todas as cabecinhas assim, ó, porque todo mundo que já teve a oportunidade de se tornar pai ou mãe, concorda com o que eu vou dizer. Júlio,
se uma bala viesse voando e nós tivéssemos a oportunidade de nos colocarmos entre nós, de nos colocarmos entre a bala e os nossos filhos, ou o nosso filho, qual pai, qual mãe não faria isso? Sem uma gota pequena de arrependimento. Então, a mim me parece mais fácil dar da minha própria vida do que dar da vida do meu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que as suas criaturas pudessem de novo ser chamados filhos de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas ao que vencer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A eternidade, irmã Sônia, ela pode ser vivida de duas formas. A eternidade, ela pode ser vivida com a vida eterna em Cristo Jesus, ou a eternidade pode ser vivida com a morte eterna no sofrimento terrível do inferno. Como ser vivida com a morte eterna? É porque a Bíblia nos fala da primeira morte, aquela morte que o corpo vai voltar ao pó, porque ele é pó, mas o espírito volta a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que quando chegarmos na presença de Jesus, se chegarmos em comunhão com o seu Espírito Santo, receberemos dele: venha bendito de meu Pai, possua por herança tudo que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Mas aquele que chegar diante do Pai sem a comunhão com o Espírito Santo, e a comunhão com o Espírito Santo vem de aceitarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Quando chegarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tivermos a comunhão com o seu Espírito Santo, receberemos dele: venha bendito de meu Pai, mas que possua por herança tudo que já está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Mas se chegarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem a certeza da salvação que é trazida aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que testifica com os nossos corações, que nos dá a certeza de que somos salvos. Se você não tem a certeza absoluta de que é salvo, se a certeza da sua salvação não é tão firme no seu coração quanto a certeza da sua própria existência hoje, talvez a sua existência eterna esteja fadada à morte eterna. E a morte eterna não é deixar de existir como o corpo vai deixar de existir, Marivaldo. A existência eterna, a morte eterna não é deixar de existir como o corpo vai deixar de existir. A morte eterna é existir para sempre, completamente afastado da glória de Deus. Deus faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons e a chuva venha sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou ao mundo. Ele não amou a A ou B. Ele amou a todos, e todos são igualmente pecadores diante de Deus. Todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus. Quem somos nós que por vezes julgamos ao nosso irmão? Se só há um justo que é capaz de julgar. Nós não estamos falando de juízo agora. Nós estamos falando da igualdade que há entre nós, de sermos todos pecadores e condenados à morte. Morte que é afastada de nós, eternamente afastada de nós, quando Cristo entra em nossos corações e habita em nós através do seu Espírito Santo. Nunca mais nada nos afastará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdade eterna, a verdade desde antes da criação, desde antes da fundação do mundo, é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus não é que um ou outro sejam salvos. A Bíblia nos ensina, a vontade de Deus é que todos sejam salvos.
Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, então todos serão salvos, porque a vontade de Deus tem que se cumprir. Mas a palavra de Deus nos ensina que nem todos serão salvos. Então, como fica isso? Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, isto é bíblico. Se a vontade de Deus tem que ser cumprida, então todos serão salvos. Mas se a Bíblia me ensina, e a você também, que nem todos serão salvos, a Bíblia nos ensina que o inferno não foi preparado para nós, a Bíblia nos ensina que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus vai dizer àqueles que não receberem como seu Senhor e Salvador: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Me chama muita atenção, me enche o coração e a memória, e a imaginação, e acho que de vocês também deve ser assim, quando nós começamos a ler sobre a Jerusalém celestial, quando nós começamos a ler sobre a Jerusalém prometida, sobre a cidade santa, onde o sol e a lua não serão mais necessários, porque brilhará a face do nosso próprio Deus, quando nós poderemos ver eternamente a face do nosso próprio Deus, quando a oração de Jesus, registrada lá em João 17, eu quero que eu e ele sejamos um, assim como eu, ó Pai, e tu somos um, eu quero que onde eles estiverem, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Sabendo nós que Jesus morreu, Jesus veio habitar entre nós, como diz Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E depois de sua morte, tendo ressuscitado, isso não é em Filipenses, né? Mas depois de sua morte, tendo ressuscitado, agora voltando a Filipenses, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma verdade eterna. A verdade de Deus é Jesus e a eternidade. O pastor Billy Graham disse num dos seus sermões uma frase muito interessante. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode determinar o seu futuro. O destino seu eterno. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu destino eterno. Você não pode mudar o seu passado, ele dizia, mas Jesus Cristo pode mudar o seu passado. Que coisa extraordinária! Jesus deu a você e a mim a oportunidade de escolhermos aceitá-lo ou não aceitá-lo. Jesus deu a você e a mim, sendo Ele o nosso Senhor, sendo Ele o nosso Criador, sendo Ele o Deus eterno, aquele que existe desde a eternidade, da eternidade e existirá por toda a eternidade. Há uma verdade eterna, a palavra eterna quer dizer aquilo que está fora do tempo. Nós vivemos no tempo, por isso, Lu, é muito difícil entendermos uma coisa que é eterna. Uma coisa que existe e sempre existiu. É muito difícil, Júlio, nós entendermos uma pessoa que não depende do tempo, que o ontem para ele é igualzinho ao amanhã e é igualzinho ao hoje. Uma pessoa que está fora do tempo e pode olhar tudo o que está no tempo e ver como era, ver como é e ver como será. E esta pessoa que sabia como era, sabe como é e sabe como será, revelou-nos a verdade eterna de que Ele nos ama, de que Ele quer viver conosco, de que Ele quer que nós conheçamos a sua face. José, no finalzinho do livro de Gênesis, disse aos seus irmãos: não tenham medo, não temam,
eu não vou fazer nenhum mal a vocês, o Senhor transformou todo mal em bem. Essa expressão de José, tia Edna, me chama muita atenção. O Senhor transformou todo mal em bem. E no finalzinho do livro de Gênesis, aquele livro que nos abre para a história de Deus e do mundo, para a história de Deus no mundo, para a história da existência do mundo, desde a sua criação até depois na eternidade, quando o mundo não mais existir. O livro de Gênesis que começa a Bíblia, ele começa a Bíblia com uma promessa eterna, dizendo que Jesus vai vencer o pecado por nós. Quando Deus se dirige à serpente, a Satanás, dizendo, você vai morder o calcanhar do Filho do Homem, mas ele vai pisar a sua cabeça. E ele termina o livro com a verdade declarada por José, o Senhor transformou todo o mal em bem. Que coisa extraordinária. Como eu gostaria, Ricardo, de ter conhecido, como eu gostaria de ter conhecido o Jardim do Éden. Devia ser maravilhoso. Devia ser extraordinário. Coisa que nossos olhos nunca viram. Nossos olhos, quando começaram a enxergar, logo aprenderam que as plantas tinham espinhos. Hoje mesmo eu estava com o meu netinho lá colhendo frutas no quintal. E colhendo limões bem grandes. E ele disse, vovô, posso te ajudar? E tinha um limão bem baixinho e ele foi pegar o limão e eu logo corri para socorrê-lo, porque aquele limoeiro era cheio de espinhos. Antes de pecarmos, nem espinhos existiam. A Bíblia nos ensina que a terra e as plantas se encheram de cardos, de espinhos. Tudo mudou pela consequência do nosso pecado. Imagina como deveria ser maravilhoso estarmos no Jardim do Éden, na pureza máxima da criação de Deus. A palavra de Deus nos ensina que toda a natureza ainda geme pela ausência de Deus. Mas hoje, conhecendo a mensagem do Evangelho, Crélia, eu não tenho mais vontade de conhecer o Jardim do Éden, porque eu sei que eu vou conhecer um negócio muito melhor do que o Jardim do Éden, que eu vou conhecer a cidade do meu Deus, a casa do meu Senhor. A curiosidade de conhecer a beleza da criação de Deus, na pureza do Jardim do Éden, ela fica pequena, quando eu tenho, Paulo, a promessa de que um dia vou conhecer a face do meu Deus e a cidade santa. Mas isso é eterno. Quando esse tempo aqui passar, esta verdade continuará sendo verdade. Quando esse tempo aqui passar, esta verdade continuará sendo verdade para os que morreram em Cristo. E esta verdade continuará sendo verdade para os que morreram sem Cristo. A verdade de que só Jesus Cristo salva, ela é eterna, ela não vai passar. As coisas que nós achamos que são verdade, a filosofia tem um monte de coisa, né? Verdade disso, verdade daquilo, verdade... Não tem verdade de coisa nenhuma, só tem uma verdade. E a verdade única é Jesus Cristo. Porque qualquer coisa que mude, não é verdade. Se vai mudar um dia, é porque hoje não é verdade. É só o atual estado da arte. Mais nada. Quando eu vejo lá em 1 Coríntios, então conhecerei como também sou conhecido. A sua cabeça não fica girando, de vontade. Desculpa, não tem nenhuma palavra de deprimido aqui nessa conversa que eu vou dizer agora. Mas quando eu vejo lá, então conhecerei como também sou conhecido, não dá uma certa vontadezinha de morrer? E ver logo a face de Jesus?
Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é uma vantagem. Se para vocês for bom que eu vá ficando por aqui, então eu vou ficando por aqui enquanto o Senhor quiser. Mas quando o Senhor me chamar, oh, que beleza! Quando eu era jovem, eu tinha muita vontade de chegar perto de Deus, chegar perto de Cristo e pedir para Ele me ensinar toda a física, toda a química, toda a biologia, toda a ciência, toda a sabedoria que Ele usou para criar o mundo. À medida que os anos vão passando, esta vontade vai apagando, porque quando eu chegar na presença de Deus, o mundo e tudo que nele há já terá sido consumido pelas chamas e não existirá mais. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? E eu terei a presença e a plenitude da face do meu Deus. Você acha que eu vou ficar me preocupando de lembrar, dona Zélia, como é que era o mundo? E a real estrutura dos átomos? Não, isso tudo já terá passado. Nesta mesma mensagem do pastor Billy Graham, ele disse uma frase muito interessante também. Não se decidir é tomar a decisão de não aceitar a Jesus Cristo. Ele dizia na sua mensagem, essa é uma decisão urgente. E se você hoje titubear e não tomar uma decisão ao lado de Cristo, você está se decidindo longe de Cristo. A sua decisão é continuar longe de Cristo. Débora hoje me perguntou, quando nós estávamos saindo, sobre o que você vai pregar. E eu disse a ela, Marisângela, não sei. E ela deu um sorriso. Como não sabe? Como não sabe? Porque eu estava com vontade de dizer isso a você hoje à noite, mas eu não sabia como que eu ia dizer isso, imaginando as faces de vocês, todos crentes, salvos em Jesus Cristo. Por que que eu vou dizer àquelas pessoas, aceitem a Jesus Cristo? Por que, tia Mércia, que eu vou dizer àquelas pessoas, vou dizer à tia Mércia, vou dizer a Carla, por que que eu vou dizer a estas pessoas, aceitem a Jesus Cristo? Por que eu vou dizer ao Gabriel, aceite a Jesus Cristo? Por que eu vou dizer ao Felipe, aceite a Jesus Cristo? Na verdade, hoje, eu e você precisamos fazer uma decisão diante de Cristo. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então a certeza da eternidade é tão firme no seu coração quanto a sua própria existência, quanto a certeza da sua própria existência. Você tem certeza da salvação do mesmo jeito que você tem certeza de que você está sentado agora me ouvindo? Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza da vida eterna, a Bíblia nos ensina que nós já passamos da morte para a vida. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. Não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Não é assim que nos fala a palavra de Deus? Se você está aí pensando que você existe, sabendo que você existe, é porque também o seu espírito sabe dentro de você, e você é um corpo e um espírito, você não é só um pedaço de carne. O seu espírito tem consciência da sua existência, assim como a sua carne, lá nos seus neurônios. Ele sabe, o seu corpo sabe que você existe. Mas o seu Espírito também sabe que você existe. E se você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus confirma no seu coração, no seu espírito, a certeza absoluta
que se transforma em esperança. E esperança para o cristão não é aquela, eu espero que dê certo, né? Não, para o cristão a esperança é aquela quase que ansiedade de um dia encontrar-se com Jesus. É que a palavra ansiedade não cabe para o cristão, então fica a palavra esperança. Agora, pois, permanecem a fé, a ansiedade e o amor. Não ficaria bom isso, né? Então fica, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança é uma ansiedade santa. É aquela vontade segura de partir logo para o braço do Pai, que eu tenho certeza que do outro lado do rio eu estarei com o meu Pai. Não meu Pai Edelto Barreto Antunes, mas o meu Pai, Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem certeza da vida eterna, assim como você tem certeza da sua existência? Você não pode mudar o seu passado, mas Jesus Cristo pode mudar o seu passado. Como que Jesus muda o seu passado? O seu passado está escrito, mas ele pode apagar com o seu sangue, jogar no fundo do mar, no lugar da falta completa de lembrança. Ele pode perdoar os seus pecados de um jeito que jamais esses pecados serão ditos de novo, porque eles estão lavados e remidos. O preço está pago pelo sangue de Jesus. Você aceitou já Jesus Cristo em seu coração? Então deixe-me perguntar, você aceitou Jesus Cristo no seu coração? Por que que ontem ainda condena a sua memória? Se nem o próprio Cristo mais condena você. Porque você não pode mudar o seu passado, você não pode mudar as suas escolhas, você não pode mudar as suas escolhas erradas, nem mesmo as suas escolhas certas, você não pode mudar os seus erros, você não pode apagar aquilo que te envergonha, você não pode fazer isso, mas também ninguém mais pode te acusar disso, porque Jesus Cristo já pagou por você e já limpou. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém mais vos acuse. Você não pode apagar o seu pecado, mas Jesus Cristo apaga o pecado de todo aquele que, mesmo que estivesse Fernandinha na cruz, lá com os braços pendurados como de Jesus, bastou aquele homem dizer Senhor. Só de ele dizer Senhor, ele estava ali confessando que Jesus Cristo era Deus, Filho de Deus e Senhor. Na sua vida, não. Ele foi de uma vida inteiramente pecaminosa, mas quando ele disse Senhor, dali para frente, todos os seus pecados estavam sendo a causa de sua morte, mas a sua conversão, o seu arrependimento, a sua confissão de que Jesus era Senhor, tirou daquele homem o peso de todos os pecados que mataram a sua carne, mas não foram capazes de matar o seu espírito, porque Jesus Cristo disse a ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não tem coisa melhor do que isso, não é, pastor? Só que essa mensagem é tão simples que o mundo não aceita, mas o mundo também não aceita porque o mundo também não conhece. Como ouvirão se não há quem pregue? Então vamos contribuir bastante para o missionário ir. Vamos agora contribuir bastante. Vamos passar necessidade, vender todos os nossos bens e contribuir bastante para os missionários irem. E aí nós ficamos descansando. Vendemos tudo, estamos sentados na calçada. Vendemos tudo para darmos a missões. Agora vamos sentar na calçada. Já fizemos a nossa parte. Não. Jesus disse ao jovem rico, deixa tudo que você tem e me segue. E se você seguir a Jesus, você será a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, disse ele,
Vós sois a luz do mundo, disse ele, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Toda boca que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Uma verdade eterna. A verdade eterna é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra. Mas o que não crê, morrerá. Quando a palavra de Deus nos descreve a cidade santa, ela começa a colocar ruas de ouro e de cristal, começa a colocar pedras preciosas para todos os lados. Ela começa, eu e Débora uma vez estávamos passeando e passamos numa cidade onde as ruas principais dela ainda eram hoje de mármore branco. Eu fiquei olhando e falei assim, barbaridade! E enchi os olhos d'água naquela hora e fiquei pensando, gente, o que é isso? Imagina o que vai ser andar no céu. Ruas de ouro e de cristal. Mas isso não é o que é o céu, apesar de a Bíblia dizer que é assim que é o céu. O céu é assim, mas sabe o que a Bíblia diz também quando ela diz que as ruas serão de ouro e de cristal? Ela diz também que o que está preparado para aqueles que amam a Deus nunca foi ouvido, nunca foi visto e nunca desceu à nossa imaginação, aos nossos corações. Então, quando a Bíblia fala de como é o lugar onde Deus habita, ela fala só de um jeito que as nossas mentes pequenininhas podem imaginar coisa extraordinária, mas quando nós deixarmos essas nossas mentes pequenininhas e estivermos em espírito na presença de Deus, não mais limitado pela nossa pequenez. Paulo pergunta, quem me livrará deste corpo de morte? Como quem dizia, quero sair desse corpo. Quero me livrar desse corpo com o meu espírito, quero estar livre com o meu espírito deste corpo, para contemplar mesmo a face do meu Deus e a sua glória. Quem é que vai me livrar disso? Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu destino futuro. Aceite a Jesus Cristo. Você ainda não aceitou a Jesus Cristo? Aceite a Jesus Cristo. Você tem a certeza no seu coração de que você vai para o céu, assim como você tem a certeza de que você está sentado aí? Então, esse convite não é para você. Ai, Deltinho, mas eu já sou batizado. Eu já sou membro da igreja há muitos anos. Você tem certeza de que você vai para o céu do mesmo jeito que você tem certeza de que você está sentado aí? Então esse convite não é para você. Não interessa pelo que seja. Se você não tem essa certeza, esse convite é para você. Não fique sentado no banco. Porque quando você posterga uma decisão, na verdade você já se decidiu. Quando você retarda uma decisão, quando você deixa de tomar uma decisão, na verdade, você já se decidiu. Hoje, pelo menos, você vai dormir ainda sem Cristo no seu coração. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Mas se você já tem a certeza da vida eterna, assim como você tem a certeza da sua própria existência aqui e agora, então tem um segundo convite para você. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Paulo disse de si mesmo, miserável homem que sou. O bem que quero não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim. Porque Deus o levou a escrever isso, para que todos nós soubéssemos que Paulo era mesmo um miserável. E ele mesmo completa dizendo, para que a misericórdia de Deus se manifeste, porque sendo eu um miserável como sou, em outro lugar ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isto para que se manifestasse a glória de Deus.
para que todos soubessem que são alcançados ou alcançáveis pela glória e pelo amor eterno de Deus em Jesus Cristo, a verdade de Deus. Mas esse mesmo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele escreveu isso, não é porque ele estava vaidoso ou cheio de si, é porque Deus o levou a escrever. Escreva, Paulo, que o mesmo miserável, o mesmo principal dos pecadores, agora vive de um jeito que eu mesmo reconheço, que o que você vive sou eu dentro de você. Entende? Quando Paulo escrevia esta declaração, vivo não mais eu, Filipe, Pedrinho, não era Paulo dizendo de si mesmo, era Deus dando testemunho de Paulo. Agora, esse camarada aqui, quando eu olho para ele, eu vejo o meu próprio retrato, porque não é ele mais quem vive, mas sou eu que vivo nele. Então escreve, Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, quando estava prestes a voltar, fez uma declaração muito profunda, seguida de uma ordem muito séria. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora vai falar o rei. É como se ele estivesse dizendo: fiquem quietos e ouçam, porque agora quem vai falar é o rei, é o Senhor quem vai falar. Silêncio absoluto. Agora quem vai falar é o Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E a minha ordem real: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo. Neste mesmo momento ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ide por todo mundo, está no final de Mateus. Recebereis a virtude do Espírito Santo, está no início de Atos. Mas as duas passagens falam do mesmo momento, do momento em que Jesus ressurreto agora está prestes a voltar ao céu. E agora ele espera por mim, por você e por todos aqueles por quem ele morreu. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu quero convidar você hoje. Hoje você vai ter que fazer, você querendo ou não, hoje você vai fazer uma decisão. Ou você vai se decidir hoje por aceitar a Jesus Cristo, ou hoje você se decide por não aceitar a Jesus Cristo. Mesmo que você ache que amanhã você vai ter tempo e vai aceitar a Jesus Cristo, hoje pelo menos, se você não levantar aqui dizendo que aceita Jesus Cristo, é porque você se decidiu, você escolheu hoje ainda sair daqui sem Jesus Cristo. Não tem jeito de você não fazer uma decisão hoje. Só há dois senhores, ou você aceita ou você nega, e só há uma opção. Ou melhor, há duas opções: ou você aceita ou você não aceita. Mas tem uma coisa, uma decisão você vai fazer. Querendo ou não, você vai fazer uma decisão hoje. E o segundo convite que eu faço a você é: se você já é daqueles que tem a certeza de que você vai para o céu, do mesmo jeito que você tem a certeza de que você está agora me ouvindo, mesmo que você esteja em sua casa agora, levante-se. Mesmo que você tenha a certeza de que você vai para o céu, saia debaixo do cobertor, levante-se e diga: eu que já tenho a certeza que vou para o céu, de hoje em diante, coloco diante de Deus a minha vida, sabendo que eu não sou capaz, mas sabendo que Cristo me dá o poder. Me dá o poder porque Ele limpa o meu passado, Ele transforma o meu coração, Ele me tira da morte e me põe na vida. Por Ele eu tenho a certeza de que eu vou para o céu. Mas eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu tão egoísta quanto sou. Eu vou para o céu, mas a minha luz vai arrastar muita gente comigo.
e eu sei que a minha luz não é minha, então com humildade eu vou para o céu, arrastando com a luz que não é minha, que é de Jesus. Eu vou arrastando para o céu aqueles que também não são meus, que são de Jesus. Hoje eu convido você. Hoje não, eu não convido você. Desculpa, eu convido porque eu quero convidar mesmo. Eu convido sim. Eu convido sim. Eu convido você a aceitar a Jesus. Mas eu convido você também a se entregar a servir a Jesus, se você já o aceitou. Eu convido você a esta semana ser um silencioso barulho de Deus no mundo. Mesmo sem palavras, que você não deixe um dia sequer de falar de Jesus Cristo de forma poderosa por onde você passar. Deus nos abençoe. Eu convido você. Eu convido mesmo, porque eu estou convidando. Eu sempre tive vergonha de convidar. Mas eu hoje convido você a aceitar Jesus Cristo. Eu hoje convido você a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu hoje convido você, que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu convido você a se colocar na mão de Deus de uma forma tal que amanhã aqueles que se levantarem do seu lado percebam que você é outra pessoa. Não interessa como você está vivendo na sua família, não interessa como você está vivendo no seu trabalho, não interessa o que você fez na sua vida até hoje. Você não pode mudar o seu passado, mas Cristo pode mudar o seu passado. E que o seu passado nunca mais pese sobre sua mente, para que você nunca mais caminhe com Cristo carregando o peso dos pecados pelos quais Ele já morreu. Ele já pagou, Ele já tirou o peso do pecado das suas costas. Não retarde a sua caminhada na direção de Cristo e do testemunho de Deus, porque os pesos da sua consciência ainda prendem você. A lembrança da nossa natureza humana, somos todos assim. É isso que o diabo quer, que a gente ande devagar, para que o Evangelho não vá tão longe. Quanto mais longe o Evangelho for, mais gente vai ser alcançada por Jesus Cristo. Então não deixe o diabo retardar a sua caminhada. Se as palavras da gente fizessem alguma coisa, eu continuaria falando o resto da vida para vocês. Vocês ou eu íamos morrer de ficar aqui sentados, desidratados e com fome, porque eu ia continuar falando até que Jesus Cristo nos levasse. Mas não são nossas palavras que nos convencem. É o Espírito Santo de Deus. Você está diante de dois convites hoje. E você pode fazer a sua escolha. Se você pode continuar tocando, Ricardo Júlio, que bênção. Cristo vai hoje passar. Cristo vai mesmo passar hoje aqui. Na verdade, Ele já está aqui hoje, chamando você a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E não dormir essa noite sem a certeza de que você vai para o céu, igual a certeza que você tem que você existe. Mas Ele também está chamando você para caminhar com Ele. Deixe tudo o que você tem e caminhe com Jesus. Esse é o convite que Ele faz a você. E eu quero convidar você. Eu quero convidar o pastor Itiel. Tem algum outro pastor aqui hoje à noite? Venham aqui, pastores. Pastor Márcio, pastor Josué. Quem mais está aí com o pastor? Venham aqui. Nós vamos orar. E os irmãos, Carlos Marcos, você não é pastor, mas você é o vice-presidente da igreja, vem aqui. Henrique, vem aqui, Henrique. Nós hoje, eu chamei esses homens aqui à frente, mas eles representam
a liderança espiritual de nossa igreja. Eu chamei os irmãos aqui para que os irmãos venham aqui, irmãos. Eu chamei os irmãos aqui não para homenageá-los, não. Eu chamei os irmãos aqui para que os irmãos, como homens escolhidos de Deus para estarem diante da igreja, para que os irmãos possam olhar para a igreja agora, e aqueles que não se levantarem serão motivos de nossas orações, e aqueles que se levantarem também serão motivos de nossas orações, porque aqueles que se levantarem para aceitar a Jesus Cristo, depois vão se dirigir a um deles e dizer: eu hoje aceitei Jesus Cristo. Você pode ser o que for dentro da igreja, pode ser o que for, mas se foi hoje o dia que você aceitou a Jesus Cristo, se é hoje o dia que você vai voltar para casa, sabendo que você vai para a vida eterna, do mesmo jeito que você existe, se hoje você tem essa certeza, você vai dizer para eles: hoje eu vou para casa com essa certeza no seu coração, no meu coração, que eu ainda não tinha. Mas também, se você já tem essa certeza no seu coração, eu vou convidar você a se colocar de pé. Nós estaremos orando. Nós vamos cantar este hino. Vem cá, irmão. Nós vamos cantar este hino. Nós vamos cantar este hino para que você, enquanto estiver cantando esse hino, possa se colocar de pé dizendo assim: eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ou você pode se colocar de pé dizendo assim: eu aceito agora, daqui por diante, eu já aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas daqui por diante Ele será o meu respirar. Mas tem uma coisa, lembre-se, principalmente, não é principalmente não, você que já aceitou e você que não aceitou, qualquer decisão que você fizer, mesmo você que está em casa, qualquer decisão que você fizer, não faça um propósito diante de Deus se você não for cumprir este propósito, porque a Bíblia é quem diz: é melhor não votar do que votar e não pagar. É melhor não votar do que votar e não pagar. Você não será julgado por ninguém nesta casa se você não se colocar de pé. Se você não se colocar de pé, é porque você está sendo honesto com Deus e dizendo: Senhor, eu não quero ao teu filho como meu Senhor e Salvador, pelo menos hoje. Ou você estará sendo honesto também, dizendo: Senhor, eu já tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não estou disposto a te servir. Porque uma das coisas você vai fazer. O convite hoje é para que você seja honesto diante de Deus. E na sua honestidade, você nos deixe conhecer qual a sua decisão diante de Deus. Porque se você deixar nos conhecer que a sua decisão diante de Deus é por aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, isto será uma festa aqui e no céu. Se você deixar nos conhecer que você quer trabalhar para o Senhor, estes homens que são a liderança da igreja vão cobrar de você. Mas se você decidir ficar sentadinho no seu banco, é porque você é uma pessoa honesta e resolveu não fazer nenhum propósito diante de Deus hoje. Mas lembre-se, não fazer nenhum propósito diante de Deus não quer dizer que você não tenha tomado uma decisão. Você tomou a decisão. Eu vou me sentar, porque agora eu sou como vocês, Igreja de Cristo, e nós vamos cantar. E depois, o Henrique vai orar encerrando, tá bem? Deus abençoe os irmãos. Minha filha, é por isso que eu não sabia ainda o que eu ia pregar hoje, porque eu fiquei pensando no meu coração: como é que eu vou pregar para uma igreja de crentes convertidos em Cristo Jesus? Que Deus abençoe os irmãos. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu destino futuro aceitando a Jesus Cristo. Mas Cristo pode mudar o seu passado. Deus nos abençoe. Hino 245.
Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui te louvando como igreja. Senhor, que possamos individualmente, diariamente, tomarmos a decisão de estar ao teu lado, tomarmos a decisão de ir e falar, tomarmos a decisão de sermos fiéis à tua palavra e a ti, Senhor. Senhor, que possamos almejar todo o tempo da nossa vida ver-te face a face, Senhor. Ver a tua glória, Senhor. Estar, ó Pai, cantando no coro dos gemidos, Senhor. Que possamos diariamente, Senhor, honrar o teu santo e glorioso nome. Abençoe a nossa igreja, Senhor, para que também como corpo de Cristo possamos, ó Pai, honrar o teu nome. Que possamos ser relevantes, não importantes, mas relevantes no teu mundo. Senhor, que a tua igreja transpareça, a tua igreja transmita, reflita a tua luz. Que não olhem e digam, ali é uma grande igreja, mas digam, ali é uma igreja do Senhor. Uma igreja que serve ao Senhor. Uma igreja que serve ao próximo. E uma igreja que fala do teu nome. É por isso que te agradecemos pela oportunidade de estar aqui ouvindo a tua voz hoje, Senhor. De estar aqui, ó Pai, cultuando a ti. Muito obrigado, muito obrigado. É isso que nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Senhor.